Ok. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Neemias. Claro, temos que falar de Neemias. Abra em Neemias, nós vamos ler um pouco mais. Algumas referências, mas nós vamos começar, claro, pelo primeiro, Neemias 1, do 1 ao 4. Depois nós continuamos. Ok? Neemias 1, do 1 ao 4. Podemos ir? Ok. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam, grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E então eu disse, aí ele começa a oração dele. Venha para o 2, 10 a 20. Neemias 2, 10 a 20. Sambalate, o horonita, o Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei. Mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Aleluia. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos
e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorial que favoreça vocês. Nós ainda teremos umas outras referências, mas vamos parar aqui um pouquinho. Você deve iniciar o raciocínio de todo esse acontecimento, se transportar na história e pensar como tudo isso começou. Um exército conquistador, na época foram os caldeus, foram para conquistar Jerusalém e destruíram os muros. Sendo numa época onde era fundamental essa proteção para que os inimigos não entrassem, uma cidade, ainda mais a cidade santa, os muros destruídos, queimados pelo fogo. Tanto é que você vai ver no 4, esses inimigos usando essas expressões. Um monte de pedras queimadas. Era só isso, era como eles viam Jerusalém. Um monte de pedras queimadas. Algo sem nenhuma importância. E para uma cidade que precisava, ainda mais a cidade santa, era muito honroso, era muito importante que os muros estivessem ali. Mostrava força. Então, a partir do momento em que os muros foram destruídos, as cidades vizinhas, os inimigos que estavam ali ao redor, moravam, eles olhavam aquilo com zombaria, quer dizer, onde está esse Deus? Que povo fraco é esse? Por que não fazem nada? Não dão conta de nada? Era muito humilhante para um povo ter seus muros destruídos. Ainda mais para a cidade santa. Muito humilhante. Porque aquilo mostrava a decadência, a fragilidade, a fraqueza. Estava estampado toda vez que eles olhavam os muros destruídos, eles viam a derrota de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade derrotada. E quando as informações chegaram através de Hanani até o Neemias ficou assim, acabado. Na verdade, eu penso que num problema, numa dificuldade, é que nós descobrimos o propósito da nossa vida. Eu creio que até então Neemias não havia descoberto qual era o propósito da vida dele. Sem dúvida nenhuma, ele estava ali, na fortaleza de Suzã, ele servia o rei, mas ele ainda não tinha... ele não sabia qual era o propósito da vida dele. Isso acontece, e isso é muito bacana. Eu posso dizer a você que foi numa grande dificuldade que eu descobri o propósito da minha vida. E quando você pega aquele problema, aquela dificuldade, e a encara e a transforma em algo que vai fazer realmente a diferença na tua vida, você vai lá, você encara aquilo, e você segue, e você não foge, ao contrário, você encara. Foi o que aconteceu com Neemias, ele encarou aquilo. Ele se colocou à disposição para ir.
Ali ele foi descobrindo certamente o propósito da vida dele. Ali ele descobriu. Quando ele recebeu essa notícia, ele ficou arrasado. Primeira coisa que ele começou foi chorar e foi orar. E ali ele ficou orando. Esse homem orou por muito tempo. Ele orou, e ele buscou a Deus. Porque ele precisava fazer alguma coisa. É sabido que Neemias nunca tinha estado em Jerusalém. E eu fico impressionada. É notável isso. É poderoso. Ele estava a centenas de quilômetros de Jerusalém. Ele não havia estado lá. E ele conseguiu visualizar a situação e montar na cabeça dele um plano de ação. Isso mostra a fé. A fé nos dá uma visão ampla, a fé viva. Não a fé por fé, a fé viva. A fé viva do Deus vivo nos dá uma visão ampla das coisas. Ele conseguiu a centenas de quilômetros, sem ter estado lá, sem ver a situação, visualizar e montar um plano de ação. Então, você vê que a primeira coisa que ele foi fazer foi orar e jejuar. Porque ele precisava ter meios de sair, ele precisava da bondade do rei em favor dele. E ele precisava realmente muito de Deus para ir até lá e fazer algo que estava parado há 120 anos, há mais de um século. Sabe quantas centenas de milhares de pessoas viram os muros destruídos? Quantas? Centenas de milhares viram os muros destruídos. E ninguém fez nada por 120 anos. Nada. E quando a história chegou até Neemias, também a centenas de quilômetros de Jerusalém, sem ter estado lá, sem ter visto, ele visualizou. Ele montou um plano de ação. Ele orou a Deus. Ele buscou de Deus a direção que ele o ajudasse a realizar aquilo. Ele precisava da bênção do rei para sair dali. Naquela época, também, o copeiro, ele tinha uma importância muito grande. Ele era copeiro do rei. E tinha uma coisa que não podia acontecer com quem trabalhava com o rei. Nenhum sinal de tristeza podia transparecer no rosto de uma pessoa. Porque dependendo do humor do rei, aquilo cabia pena de morte. Você está triste diante do rei, você morre. E Deus foi com Neemias, que o rei percebeu a tristeza dele, ele pôde falar, o rei o apoiou, deu condições, apoiou em absolutamente tudo, deu as cartas e etc. E o liberou para ir. Já foi a primeira vitória. Mas antes ele orou. Eu falo muito de oração, e por isso vamos ter oração sempre. E eu falo muito de jejum, e falo o quanto é necessário você ter uma vida de oração e de jejum. Tudo começou com oração e jejum. O rei se abriu para ele. Ele foi vendo as coisas caminharem. Era a bênção de Deus. Porque o rei não fazia isso. O que fez por Neemias. Ele não ia fazer aquilo se não fosse o favorecimento de Deus. Deus quebrantou o coração do rei. Estou dizendo a você, qualquer sinal de tristeza, ele podia mandar matar imediatamente, na hora. Ninguém podia parecer triste diante do rei. E o Neemias estava triste. Ele estava triste e o rei olhou aquilo com muita
foi muito benevolente com ele. E o liberou. Ele chega lá, fica 3 dias, sai à noite e vai andar para ver toda a situação que está. Queria estar certamente sozinho, sem ninguém para interromper. Ele viu todo o estado que estava. Um povo abatido, um monte de entulhos, tudo destruído. Você imagina uma coisa destruída, parada lá por 120 anos. Aquilo devia estar muito feio. A autoestima do povo baixa. Muitos, durante esses anos, tantas pessoas tinham visto aquela situação. Mas ninguém teve força, ninguém creu, ninguém arregaçou as mangas, ninguém foi fazer nada. E todos que estavam ali, o Deus deles era o nosso Deus. Todos ali, se você perguntasse, você tem uma fé? Todos tinham uma fé. Todos tinham. Mas a coisa ficou parada lá por 120 anos. Então, isso aqui, essa passagem, é uma das histórias mais incríveis de liderança. Eu olho que o livro de Neemias, todo esse acontecimento, e nos ensina muito bem sobre aquilo que eu falo sempre, a fé. A fé viva. Você vê que uma pessoa de fé, a centenas de quilômetros, sem ter estado no lugar, consegue visualizar e montar um plano de ação. Porque uma pessoa que manifesta uma fé viva, ela vê longe. Ela vê antes dos outros. Ela vê além dos outros. A fé viva nos dá isso, não a fé emocional religiosa. A fé viva faz com que você veja além. Mas não é porque a pessoa é melhor, é a fé. A fé viva em ação, ela te dá uma amplitude das coisas, ela te fornece visão. Então você vê além. Você vê antes. Você vê com amplitude. Então, aqui na fortaleza de Suzã e Jerusalém, lá, ele conseguiu visualizar, montar um plano de ação e começar a agir antes mesmo de chegar lá. Já dentro dele já existia. É isso que eu estou tentando fazer você entender. Ainda na fortaleza de Suzã, já existia dentro dele a convicção, o entendimento do que ele tinha que fazer. Ele foi elaborando através da oração, buscando a direção de Deus e crendo que ele podia fazer. Mesmo sem ter visto, ele já foi decidido a reconstruir. Veja bem, certamente quando ele chegou lá, ele viu o tamanho da dificuldade. Mas à distância, a centenas de quilômetros, ele já tinha dentro dele a convicção de que ele ia restaurar os muros de Jerusalém. Você está entendendo isso? O que não aconteceu com quem estava lá, sofrendo o problema, vivendo o problema, vivendo a humilhação, a zombaria, inimigo entrando e saindo a hora que queria, as cidades vizinhas, os inimigos que estavam ali, que eram vizinhos de Jerusalém, só sabiam zombar de Jerusalém, povinho fraco, judeus frágeis, nós vamos ler ainda mais, era assim que eles tratavam, esse povo frágil, esse povo que não dá conta de nada. Eles estavam ali sofrendo tudo aquilo e não reagiram. Mas eles não tinham uma fé, claro que eles tinham uma fé, mas era emocional, era religiosa, não era viva. E a fé viva, ela te dá impulso.
Porque a fé não é viva se você não é capaz de sacrificar. E o Neemias já começou por aí, porque ele estava num lugar luxuoso, na sua vidinha boa, servindo ao rei e etc., sem esses problemas que tem por aí. Sair de lá para ir para o meio do nada, no monte de entulhos, para pegar problema? Não, ele estava disposto a sacrificar. Neemias era um homem que mostra, você vai ver, a perseverança dele, a determinação dele. Um homem muito ousado, porque se o pessoal que estava lá em Jerusalém não fez nada, ele que estava a centenas de quilômetros de lá, já decidiu no coração dele, eu vou restaurar. O próprio povo não acreditava que podia haver a restauração dos muros. Ele, à distância, teve convicção que ele podia restaurar. Uma coisa que ele nem tinha visto ainda. Está entendendo isso? Uma coisa que ele nem tinha visto ainda. Isso é fé. Viva. É um espírito ousado. Determinado. Ele foi muito perseverante. Eu vou te mostrar aqui a determinação e a perseverança dele. Já leio. Houve um momento em que eles precisaram trabalhar apenas com uma das mãos. Com uma mão segurava o material, com a outra seguravam a espada. Trabalhavam dia e noite. Teve um momento em que Neemias nem trocar de roupa estava trocando. Isso mostra que possivelmente nem banho estava tomando. Estavam totalmente focados. Focados. Então ele era um homem determinado, perseverante. Extremamente corajoso, porque ele sofreu ameaças de morte durante todo o tempo. Inclusive, quando os muros já estavam prontos, ele continuou recebendo ameaças de morte. E ele não desistiu. Então ele era corajoso, ousado, determinado, perseverante. Sacrificou. E isso é que faz de uma fé viva. Quando você diz, eu creio em Deus, mas você não faz nada, como o pessoal de Jerusalém não fizeram nada por 120 anos, você não tem uma fé viva. A sua vida está destruída, está arruinada, e você está dizendo, eu tenho uma fé. A sua vida não sai do lugar, a sua vida não anda, não avança, não tem resultados, e você está dizendo, eu tenho uma fé. Mas que fé é essa? É isso que eu quero que você entenda. Que fé é essa? Que não te leva a vencer, a resultados, a avanços, a conquistas, a coisas diferentes. Que fé é essa que te deixa numa situação anos a fio, sem mudança? Que fé é essa que deixa o pessoal permanece por mais de um século vivendo a mesma coisa e não faz nada? Que fé é essa? A fé religiosa e emocional, natural, sei lá o quê, menos viva. Então, quando uma pessoa manifesta esse tipo de fé, fé natural, emocional, religiosa, fica lá, anos a fio, e se alguém com uma outra fé, com outro espírito, com uma outra visão, não reage, aquilo fica lá. Aquilo fica lá. O Neemias, a centenas de quilômetros de Jerusalém, visualizou, sem ter estado lá, sem ter visto com os próprios olhos, montou um plano de ação, decidiu dentro dele que ele ia restaurar os muros. E ele nem tinha visto toda a destruição. Isso para mim é incrível. Isso é incrível. É incrível. Uma pessoa está longe e não viu, ele não viu, ele tem informações, mas ele não viu. E ele decide dentro dele, eu vou mudar isso. E os outros que moravam ali, conviviam com o problema, olhavam para o problema, choravam por causa do problema, bracinho cruzado. Não tem jeito, não tem o que fazer. Mas todos tinham uma fé.
Mas a fé que eles tinham não foi capaz de restaurar os muros de Jerusalém. Porque levava simplesmente a isso, a um olhar impossível, de impossibilidade, a uma visão totalmente negativa. O quadro era desolador, então não tem o que fazer. E assim tem estado muitos. Ele diz, eu tenho fé, mas ele olha para a vida dele e vê toda a situação, é desoladora, é desesperadora, é amargura, mas um dia Deus vai mudar isso, e muitos certamente podem até ter dito, um dia esses muros talvez sejam restaurados, outros talvez tenham dito, é impossível restaurar, é melhor conformar, outros talvez tenham dito, deve ser a vontade de Deus que fique assim, não é? Deve ser vontade de Deus que Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Senhor, fique nessa humilhação toda. Você crê nisso? Você crê que era a vontade de Deus, que Deus o tempo todo olhou para Jerusalém humilhada, derrotada, o povo humilhado e dizia, é isso mesmo que eu quero. Mais um pouco de humilhação, mais um ano. Não, muito pouco, 50 anos de humilhação é muito pouco, eu preciso de mais. Meu propósito é esse, 100 anos de humilhação. Quando chegou em 100 anos, Deus olhou e disse, sabe de uma coisa? Acho que mais uns 20 anos de humilhação vai deixar esse povo muito bom. Eu não posso crer, mas há pessoas que pensam que Deus pensa assim. Há pessoas que pensam que Deus pensa assim. Que Deus está olhando para eles e está dizendo, puxa, como eu fico feliz quando vejo essa pessoa sendo massacrada desse jeito, desempregada, não tem nada na geladeira, e passando uma vergonha violenta. Puxa, agora está bom, mas peraí, deixa eu piorar um pouquinho mais. Nossa, que prazer que me dá vendo essa pessoa na cama doente assim. É muito bom para mim, sabe? Eu fico feliz com isso. Há pessoas que, ainda que ele não diga, ele reage à própria religião, muitas vezes ensina a pessoa a ver Deus dessa maneira. Deus quer você assim. Os seus muros estão destruídos, sua vida está arruinada, sua vida está envergonhada, nada está caminhando. Mas olha, sabe, é Deus que quer assim. Acontece que as pessoas, muitas não entendem como funciona a relação delas com Deus, como deveria funcionar. Você tem que cooperar com Deus. Seja feito conforme a sua fé. Se você olha para um monte de entulhos e diz assim, isso não tem jeito, não vai ter. Mas se você diz, eu posso restaurar, eu vou restaurar. Neemias, ele não estava em Jerusalém quando ele colocou no coração dele de restaurar Jerusalém. Ele estava na fortaleza de Suzã, como copeiro do rei, quando ele colocou no coração, eu vou restaurar Jerusalém. Então, uma pessoa, quando ela manifesta uma fé viva, ela não precisa estar diante, ela não precisa estar vendo, como Neemias não estava vendo. Ele sabia que tinha um problema, e dentro dele, eu vou resolver esse problema. Eu vou mudar isto. Ninguém mudou por 120 anos, mas eu vou mudar isto. Eu posso mudar isto, eu vou mudar isto. Esta é a fé viva. É quando você olha para uma situação que, aos olhos humanos, está completamente destruída, irreversível, sem saída. Mas você para e diz assim, não importa, eu vou mudar isto. Eu posso mudar isto. No nome de Jesus, eu tenho poder para mudar isto. Deus quer me ajudar a mudar isto. Deus vai me ajudar a mudar isto. E muda. E muda. Claro que muda. 100% garantido que muda. Acredite numa coisa, o dia que todos entenderem totalmente isso, como funciona, não basta só ouvir, tem que entender isto. E passar da parte da mente, descer até o coração. Que quando uma pessoa muda a visão dela em relação às coisas, ela muda o olhar dela, a forma dela crer naquilo, a forma dela reagir em relação àquilo, ela vai mudar o resultado da vida dela. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, 100% garantido que vai mudar o resto. Retrocede na fé. Retrocede no espírito, retrocede na visão,
retrocede os resultados também. Então, você tem que entender isso. Eu sempre falo isso, ainda falo para o pessoal quando vai fazer reunião com os obreiros, por exemplo. Falo, avise os obreiros. Um dia você chegou, manifestou uma fé viva, Deus mudou sua vida, você cresceu, começou a realizar algo para Deus. Se você retroceder, tua vida retrocede também. Se você perde o espírito, se você perde a visão, se você perde a capacidade de manifestar a fé como antes, você começa a retroceder na tua vida. Isso é sabido. Você tem que estar o tempo todo dando manutenção à tua fé, alimentando a tua fé. Porque é muito fácil você retroceder. E os resultados vão retroceder. As coisas retrocedem. Você retrocede na fé, tudo na sua vida vai retroceder. Você começa realmente a dar passos para trás. E isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. A sua vida com Deus, ela precisa ser contínua. Sempre subindo mais degraus. Se você para, você começa a retroceder. Se você precisa estar o tempo todo caminhando, seguindo. Sempre mais. Avançando cada vez mais. Manifestando essa fé. O Neemias foi. Chegou lá, pegou um povo totalmente incrédulo em relação à mudança daquilo. Ele lançou o espírito. E logo você encontra aqui que eu acabei de ler para você. O povo dizendo, nós vamos reconstruir. Já de cara, quando disseram, nós vamos reconstruir, está aqui. O Tobias, o Sanbalate, o Gesem, já estavam ali criticando. E Neemias tinha acabado de chegar. Eu gosto disso, viu? Isso é uma coisa que eu gosto também, muito. O Tobias, o Sanbalate e o Gesem chegam para ele e dizem, que vocês vão fazer aí? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? O Neemias olhou para ele e disse para ele, escuta, vem cá. Nós vamos reconstruir os muros, seremos bem-sucedidos e você não tem nada a ver com isso. Vai cuidar da tua vida, porque eu não encontro na história de Jerusalém nenhum memorial que fala ao teu respeito. Você não tem poder nenhum sobre Jerusalém. Não é problema teu. Eu gosto muito disso. Eu gosto disso porque quando você decide fazer algo, tem sempre alguém para dizer que você não pode. Que não vai dar certo, que aquilo não vai funcionar, que aquilo não é a melhor ideia, que não é uma boa ideia. E é muito bom quando uma pessoa para e olha para aquele que está tentando tirá-lo do foco, da direção da sua vitória e diz, cuide da sua vida. Não se meta na minha. Essa é a minha fé. É a minha fé. Ele já cortou ali. Vamos seguir aqui para Neemias 4. Eu penso que o capítulo 4 é incrível, os acontecimentos aqui. Do 1 ao 23. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus. Olha só, Neemias 4, 1. Ridicularizou os judeus. Na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse... As críticas. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que aqueles frágeis, fracos, judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho? É assim que tratavam Jerusalém. O monte de entulho e de pedras queimadas. Tobias, o amonita. Mas isso aqui é o que fazem, muitas vezes as pessoas fazem com a gente. Se você tem que ter poder de reação. Uai, o que aquele endividado, aquele fulano, aquela fulana tal lá, acha que é? Será que acha que vai mudar a vida dele assim? O que aquele pobre coitado acha que é?
que ele acha que é? Eu me lembro quando Deus nos deu direção para abrir a nossa empresa na época. Eu me lembro de gente da família virarem e começaram a fazer as graças e falar assim: eles não têm cabeça, eles não têm inteligência, não tem isso, não tem aquilo. É abrir para não durar 6 meses. Isso aí não dura 6 meses. Eu tenho um cunhado que ele usou várias vezes essa expressão, e isso não dura 6 meses. Aquilo não dura 6 meses. Coitados. Coitados. É um tal de coitado, eu não sei que... É um tal de coitado, coitados. Não dura 6 meses. Então, quando você decide ir além, é isso aqui, ó. Ridicularizar. O que esses fracos judeus pensam que são? Será que eles acham que vão reconstruir essas pedras queimadas? Esse monte de entulhos? O que essa pessoa pensa que ela é? Um endividado, um fraco, um fracassado, o derrotado, a derrotada do fulano? Acha que é? Coitado. Coitada de Jerusalém, coitado desses pobres judeus, esses fracotes, estão aí derrotados há 120 anos e agora acham que podem alguma coisa? Será que acham que podem alguma coisa? Toda vez que você se propõe, o diabo usa de pessoas e meios, situações, para tentar matar o teu espírito, para baixar a tua autoestima, para te fazer puxar o freio de mão e retroceder. É sempre assim. Quando o inimigo olha, o diabo, ele fica furioso, ele usa pessoas, porque quando uma pessoa, principalmente quem está perto, fala alguma coisa em crítica, às vezes aquilo dói. É ruim, ninguém gosta. Ninguém quer isso. É ruim, incomoda. Não é uma sensação agradável. Você ouvir alguém falando que você não é de nada, que você não vai dar conta de nada, que isso não vai virar nada. Está aqui. Então, isso aqui é para você ver que isso acontece na vida da gente. Isso acontece. E como é que você reage? Tá, vamos continuar. Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção? Daqueles montes de entulho e pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Porque, claro, tem vários no mesmo assunto. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Quer dizer, vai ser tão fraco, que até uma raposa vai derrubar isso aí de novo. Não precisa nem de muito, porque eles não vão dar conta de nada. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faz cair sobre eles a zombaria. E sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Isso que é bom. Enquanto estão falando, você não para a vida. Você não para de manifestar a fé, você segue. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até em toda a sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Faz toda a diferença. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes e os amonitas, os homens de Asdod, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Quando o inimigo vê que você está vencendo, ele fica furioso. Então, peraí, eu tenho que atrapalhar o serviço. Nós, todos juntos, planejaram atacar Jerusalém
e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem lá no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos homens atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas e por suas mulheres e por suas casas. Eu vou continuar, mas espere aqui um pouquinho. Você vê que quando você decide mudar uma situação na tua vida, começa a levantar problema de tudo quanto é lado. Você começa a avançar, logo começam as perseguições. Então, quando os inimigos viram que eles estavam indo muito bem, porque até então estavam só criticando, aí viram que a coisa era séria, estava funcionando. Enquanto eles criticavam, o que é que nós lemos? Nesse meio tempo, fomos reconstruindo os muros. Os inimigos criticando e eles reconstruindo os muros. Quando eles viram que realmente os muros estavam se levantando, sendo levantados, erguidos, eles ficaram furiosos. Aí pararam e pensaram: agora a gente tem que fazer alguma coisa mais do que criticar. Vamos montar uma confusão, vamos atacar e vamos acabar com isso aí. Eles oraram a Deus, Deus jogou por terra. Quando acabaram de resolver esse problema, o próprio povo estava desanimado, dizendo: não aguentamos mais, nós estamos cansados. Olha aí, tem muito entulho ainda, nós não vamos dar conta disso. Aí apareceram mais gente para dizer: escuta, toma cuidado, porque eles estão entrando. Por todo lado que vocês olharem, vai ter gente pronto para atacar vocês. Então era muita pressão para o Neemias. O que é que o Neemias fez? O Neemias foi lá, fez uma inspeção. Colocou gente bem armada nos lugares mais baixos dos muros. E sabe o que mais que ele fez? Ele pegou o povo, separou dentro na direção em que estavam suas casas. Porque cada pedaço, ele colocou as pessoas com suas famílias, aqueles homens, na direção em que ele podia enxergar a casa dele. Então, a hora que ele disse: agora lutem por suas famílias, lutem por suas casas. Então, a pessoa estava trabalhando aqui e conseguia visualizar a casa dela. Aquilo foi uma visão muito inteligente, porque aquilo motivava o povo a lutar ainda mais e as forças foram sendo renovadas. Eu vejo isso incrível. Foco, inteligência. Vamos lutar. O povo não tinha mais força. Ele levantou, ele colocou na cabeça dele: escuta, olha a sua família, olha a tua casa. Vamos lutar, vamos reconstruir pela sua família, pela sua casa, vamos mudar tudo isso. E aí ele levou o povo a olhar, a visualizar os benefícios de tudo aquilo. Porque você vê que às vezes é exatamente o que acontece com algumas pessoas. Ele sabe que ele pode viver mais, ele sabe que é preciso, mas ele começa a olhar só o problema. Então, naquele momento, ele tira da tua mente o problema e olha para o benefício. Olha lá a tua casa, ó, reconstrói aqui que você vai proteger a tua casa lá, ó. Olha lá a tua família, ó, tá vendo a tua família? Reconstrói aqui, ó, você vai beneficiar a tua família. Olha para o benefício, não fica olhando para a dificuldade. Você está entendendo isso? Olha para o benefício. Tira o olhar da dificuldade. É outra coisa inteligentíssima. Porque quando a gente está vivendo um problema, se você fica olhando para o problema, você perde força. Você esmurece mesmo. Você deve tirar o olhar do problema e olhar para o benefício. Olha o que você vai receber se você botar mais força para reconstruir. Olha para o benefício. O que você vai atingir, os benefícios. Você está entendendo isso? Aleluia.
15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Não pode desarmar, não pode, tem que estar armado o tempo todo, de uma fé viva, de visão. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Oh, meu Deus, quanta determinação. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar onde ouvirem o som da trombeta. Junte-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, diga comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão, totalmente determinados. Batalhas de cá, batalhas de lá, pressão de cá e mais pressão de lá, pressão de todos os lados, para levá-lo a desistir. Eu fico pensando que se Neemias não estivesse manifestando uma fé viva, certamente ele teria chegado no momento de parar e dizer assim: chega, não dá. Eu penso que não é nem só a pressão dos inimigos. Quando o próprio povo começou a dizer que não dava mais conta, que não conseguia, que não era possível, era um momento que ele podia ter entrado em esgotamento. Ele podia ter se esgotado e dito: não, chega. Não, chega. Eu vou voltar para servir o rei, vou ficar quieto lá, porque não é possível uma coisa dessa. Não é possível. Você vê que às vezes vem muita coisa para desmotivar, para matar o espírito. O próprio povo, que deveria estar mais empenhado, não estava, já estava, não dá mais, nós não aguentamos mais. Não, vocês não, vem cá. Fica você daqui, lá é a tua casa, ali é a tua família, lá, vamos lutar. Vamos lutar, meu filho, você dá conta sim. Você vê que ele tinha determinação. Ele, para fazer o povo se sentir seguro, ele colocava um tanto para trabalhar, outro tanto, olha lá, ó, tá vendo? Tem guardas lá, vamos trabalhar. Teve um momento que parte deles tiveram que trabalhar apenas com uma das mãos, mas vamos trabalhar. Ele colocou o rapaz para tocar a trombeta do lado dele e disse para eles: ó, fiquem em paz. Mesmo vocês estão mais à distância, o rapaz aqui que toca a trombeta vai ficar do meu lado. Qualquer coisa que a gente vê, já toca a trombeta e está seguro. Podem ficar em paz. Quer dizer, estava todo mundo guardado. Fiquem em paz, vamos foco. Não percam o foco. Vamos trabalhar. Trabalhar. O Neemias estava tão focado na mudança daquela situação, que ele disse: nem tirávamos a roupa. Isso mostra que possivelmente não dava tempo muitas vezes nem para o banho. Ele estava totalmente focado. É hora de focar. É hora de estar totalmente envolvido com isso. Não é para pensar em mais nada. Foco no trabalho. Quando você está focado num projeto. Quando você tira o olhar das dificuldades e coloca nas vitórias. Quando você coloca no teu espírito: nada vai me impedir de vencer. Eu vou. É hora de eu botar força nisso. Há tempos e tempos. Depois, quando os muros estavam restaurados, eles foram
tiveram a festa, as comemorações, os momentos agradáveis, mas ali, aquele momento, era momento de se concentrar, era momento de permanecer focados e lutando com uma força maior. Então, quando você coloca no teu espírito, eu vou vencer, e você coloca força naquilo, você foca naquilo, e você não arreda o pé, você vive. O problema é que as pessoas, elas olham para a situação, primeiro, muitos como estava antes. Olha, diz que quer uma mudança, mas não faz nada para aquilo, mudar. Outros, quando até começam no trabalho, não, agora eu vou mudar minha vida, não, agora eu vou, não, agora eu vou mudar. A hora que começa a sofrer pressão, ele desiste. Ele para. E Neemias trabalhou o povo o tempo todo para ficarem focados, totalmente envolvidos. Todo problema que surgia, ele resolvia ali, mas não parava o trabalho. Está entendendo isso? Ele resolvia ali, mas não parava o trabalho. O problema é que muitas pessoas, ele encontra um problema, ele já para. Ele para de manifestar a fé, ele quebra a campanha, ele quebra o jejum, ele para de buscar Deus, ele desiste do projeto, ele mata o sonho, ele para com tudo. Aí não anda. Aí é por isso que a vida de muitos está aí há 120 anos. Entendeu? Dentro da passagem aqui. Há anos, na mesma história de Jerusalém. Está na mesma situação. Há anos. Do mesmo jeito. Porque, ora, ele olha, precisa mudar. Mas não vejo como. Ele não reage. Quando ele começa, que ele vai, a pressão aumenta. Não dá. Eu não dou conta. Nós estamos muito cansados. Tem muito entulho ainda. Não vai dar para concluir isso aqui, não. Não vai dar sim. Nós vamos lutar. E o Neemias foi resolvendo as questões, mas não deixava a reconstrução parar. E é isso que tem que entrar na tua cabeça. Problemas que aparecem, pressões, dificuldades, não podem fazer com que você pare, que você desista, que você corte no meio, que você retroceda. Não pode. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Vamos aqui para Neemias 6. Em referências, já terminamos. 1 a 16 para começar, depois só o 19. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensagens com esta resposta: diga comigo, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Muitas pessoas, quando elas são surpreendidas por uma situação, ou alguém fala alguma coisa, elas param o que estão fazendo em Deus para ir mexer com aquilo lá, ou dar atenção para aquilo lá. O Neemias disse: eu estou num grande projeto e não tem sentido nenhum eu sair daqui. Eu não tenho nada para falar com vocês. Eu tenho sim que estar focado nesse projeto. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. É povinho insistente. E todas as vezes dei a mesma resposta. Até que, olha só o que eles fizeram quando viram que Neemias não ia mesmo ceder. Era um homem forte. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão
uma carta aberta em que estava escrito, ó, mentira. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Gesem era um amigo dele. Que você e os judeus estão tramando uma revolta. E que por isso estão reconstruindo o muro. Tudo mentira. Isso aqui era uma chantagem. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Se você não vier falar conosco, eu vou mandar essa carta para o rei. Eu tenho a testemunha aqui, que é o Gesem, que diz que você realmente está se programando para ser o rei. Isso tudo é uma preparação para coisas maiores. Não tem boa intenção nisso. Eu lhes mandei essa resposta. Nada disso que vocês dizem está acontecendo. É pura invenção. Acabou. Você vê como tem gente que quando é bem resolvido, né? Outra pessoa ia entrar em pânico. Olha o que estão falando. E agora, e se mandar essa carta mesmo para o rei? E agora, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Gente, bem resolvida é outra coisa. Peraí, eu mereço? Eu fiz isso? Não, não fiz. Escuta, eu não fiz, acabou. Gente, aprenda isso na sua vida. Eu já fui caluniada muitas vezes. E eu aprendi simplesmente dizer o seguinte: não é verdade. O tempo vai dizer. Se alguém quiser crer em mim, nos meus frutos que eu tenho, porque pelo fruto conhece a árvore. Então, se quiser crer, amém. Se não quiser, o tempo dirá. Quem me justifica é Deus. Compreendeu? Se você parar para fazer a sua defesa, para se preocupar com aquilo, você para a tua vida. Olha, estão dizendo isso a teu respeito. É verdade? Não, não é. Então, meu filho, vai dormir, vai seguir, segue a tua vida. Ah, mas estão ameaçando que vão levar, não sei para que problema dele. É verdade? Não, não é verdade. Então, não é verdade, meu filho, segue a tua vida. Não é verdade, siga a tua vida. Está aqui, ó. É pura invenção sua. Não vou me submeter. E não se submeteu mesmo. Nem a base de chantagem. Nem a ameaça de morte. Nada. Ele simplesmente estava focado. Nem ameaças, nem fraqueza do povo, nem confusões que eram levantadas. Nada. Nada o tirava do foco. Continuando, estavam todos tentando intimidar-nos. Pensando, eles serão enfraquecidos e não concluíram a obra. É isso que o diabo quer. Nos enfraquecer, para você não seguir. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaias, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado a portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que eu sou, que um homem como eu deveria fugir? Acha? Esse profeta que veio até ele, o Semaias era um profeta. Foi até ele para dizer que Deus tinha revelado que ele ia morrer, que ele ia sofrer um atentado. E que era para ele se esconder. Ele parou e disse, acha que eu sou homem para isso? Você acha que eu vou fugir? Eu vou fugir? Jamais. Jamais. Quem estava falando com ele era um profeta. Um profeta, né? Um profeta que tinha ganhado dinheiro para isso. Um profeta. Para tirá-lo do foco. Até os profetas naquela época tinham muitos corruptos que ganhavam dinheiro para profetizar mentira, para manter os muros daquele jeito, para favorecer os inimigos. Você vê que tem gente que não tem interesse nenhum em mudanças. Tem gente que não tem interesse, o diabo não tem interesse nenhum na tua mudança.
Ele usa de pessoas para trabalhar e de todas as maneiras para te impedir a ir além. Por isso que você tem que colocar dentro da tua cabeça, eu vou além, acabou. Eu vou fazer. Eu vou mudar isto, eu vou viver esta vitória e acabou. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago, o profeta recebeu dinheiro, para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Ele ia perder a credibilidade. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Naódia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Então eram muitos profetas tentando intimidá-lo. Na reconstrução dos muros. Você vê como é que estava todo mundo corrompido. Até os que eram os profetas, tudo sendo subornados para poder impedir a reconstrução dos muros, porque os inimigos não tinham interesse e os inimigos pagavam para eles, para impedir que a obra concluísse. Você vê que o diabo, quando ele não consegue de um jeito, ele vai de outro. Quando ele não deu certo por aqui, eu vou lutar por aqui. Então vamos agora pagar para os profetas, profetizar mentiras para o sujeito lá, para ver se ele escorrega, faz uma besteira e a gente tira toda a credibilidade dele aqui. Ó o Espírito de Deus, ó a direção, ó a visão de Deus. Não vou ceder. Eu não vou ceder. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu. Em 52 dias, quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E para encerrar, tenho duas para encerrar, no 19b, olha, o muro estava pronto, estava construído, e olha aqui, ó. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Mas aqui, no Neemias 13, 2, na parte B, repete comigo. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Está aqui, ó. Eu sei que muita leitura pode cansar um pouco, mas a palavra é que nos ensina. E é muito importante que você leia e observe exatamente o procedimento de um homem que manifestou a fé viva. Olha como esse homem agiu. Ele deve ser um exemplo na tua vida. Olha como ele procedeu durante todo o propósito de restauração dos muros. E, na verdade, as atitudes, a forma de conduzir a vida do Neemias deve ser a sua durante toda a sua vida. Você ter o seu objetivo e estar focado nele e caminhando na direção dele. E aparece isso aqui para te tirar da direção. Você ignora, mas isso aqui, e você vai deixando tudo para trás. O que a Bíblia diz? Para você se livrar de todos os embaraços.